Fala plebe, bem-vindos a mais esse vídeo aqui do canal. Hoje nós vamos falar sobre bioconstrução, sobre a construção de autonomia nas nossas casas, nas nossas vidas. Para receber mais desse assunto, eu te convido a assinar a nossa newsletter. Toda semana, todo sábado, 11h30 da manhã, eu te envio um artigo mais aprofundado, especialmente essa semana, sobre essa questão aqui da bioconstrução. Teve um slide que eu não coloquei aqui, que eu vou tratar contigo exclusivamente ali na nossa newsletter. O link está aqui na descrição. E bioconstrução é muito mais do que normalmente a gente consegue ver numa rápida olhada. Bioconstrução não é sobre pobreza ou sobre falta de opções. Bioconstrução é sobre conforto e autonomia. Galera, como vocês sabem, esse canal ele é um canal desenhado para furar a bolha, para falar com pessoas de diferentes ambientes, de diferentes regiões do nosso país ou até mesmo do mundo, que buscam o estilo de vida off-grid. Dessa forma, eu gosto sempre de fazer uma introdução ao tema. Hoje o nosso tema é bioconstrução e muitas vezes esse tema é visto com muito preconceito por algumas pessoas. Eu quero primeiro conversar com você sobre isso, para depois a gente falar mais a fundo sobre as técnicas e também alguns alicerces aí relacionados à bioconstrução. Plebe, existe no nosso subconsciente, na nossa memória conjunta, vamos dizer assim, essa imagem da bioconstrução como uma coisa pobre, como uma coisa talvez medíocre, como uma coisa, um puxadinho, algo que falta tecnologia, falta engenhosidade. E isso é uma visão muito errada que nós temos sobre esse assunto. A bioconstrução, ela é uma técnica que utiliza da melhor forma os materiais que existem ali no ambiente para construir casas e assentamentos humanos. Essa imagem, memória, que nós temos da casa de pau a pique, ela é uma imagem triste, porque muitos de nós, dos nossos antepassados talvez, deixaram de ter a casa própria ou de construir uma casa justamente por essa imagem de que pau a pique seria abrigo para o mosquito barbeiro. Existem casas de pau a pique que estão aí em pé há séculos, a gente vai trazer outros exemplos aqui, justamente porque nessas casas foram feitos os acabamentos, né? Não ficou uma casa por acabar igual essa da primeira imagem. Então, muitas vezes, são pequenos detalhes que faltam, né, para as pessoas entenderem melhor, terem instrução e conseguirem fazer uma casa de bioconstrução que faça sentido, inclusive no século XXI. Por que é importante essa questão da bioconstrução? Além da questão energética que a permacultura traz para a gente, da racionalidade do uso dos recursos que já estão na sua propriedade, nós temos também o alto custo das casas no Legacy hoje. Essa pesquisa ela foi realizada ali por uma consultora britânica, uma imobiliária britânica, e ela revelou que 42% dos adultos entre 18 e 39 anos que não possuem casa própria desistiram da ideia de comprar uma nos próximos 10 anos. As razões para isso incluem a crise no custo de vida, o aumento dos preços das casas, as taxas de hipoteca mais alta. Para aqueles com menos de 40 anos que ainda mantêm um sonho da casa própria, 85% fizeram sacrifícios financeiros para iniciar o processo de compra, como desistir de férias para economizar dinheiro. Além disso, muitos daqueles que têm maior probabilidade de comprar uma casa recebem apoio financeiro de pais ou avós, já que os salários não têm acompanhado o aumento dos preços das casas. Entre 2012 e 2021, isso na Grã-Bretanha, os preços das casas subiram 53%, enquanto os salários aumentaram apenas 19%. Nesse contexto, a gente tem a bioconstrução como uma ferramenta também de trazer autonomia. Bioconstrução não é sobre baixo custo, aqui eu estou trazendo uma perspectiva de baixo custo, mas não é apenas sobre isso. Bioconstrução é sobre autonomia, é sobre você ser capaz de construir com suas próprias mãos
o seu abrigo, a sua casa, ao invés de ficar refém de um banco, ao invés de ficar refém de uma construtora, qualquer outra coisa do tipo. Então, a grande questão, o que muda muito com a bioconstrução é essa coisa de você deixar de precisar abrir mão obrigatoriamente de 35 anos da sua vida, que é o tempo do financiamento padrão no Brasil, para conseguir pagar a sua casa própria. Muitos jovens, né, fazem o investimento da casa própria logo muito cedo e aí ficam presos durante 35 anos. Alguns também conseguem pagar antes, né, justamente porque fizeram o financiamento mais cedo e aí conseguem adiantar parcelas e tudo mais. Existem os dois tipos. Aqui eu busco falar para todos os públicos. Você pode ter uma renda para adquirir a casa através de financiamento, isso é interessante para você. A gente já falou sobre essa questão do financiamento, do crédito, no vídeo sobre Bitcoin, na terceira parte dele, que quando você está pegando um empréstimo, você na verdade está tirando dinheiro do seu eu futuro e trazendo ali para um bem físico no seu eu presente. Aí a gente pode fazer essa comparação com relação ao aluguel e tudo mais. Mas existem outros fatores que são tão importantes quanto a questão financeira na questão da autonomia de construir. E também na questão da gestão desse ambiente. Esse ambiente é um ambiente que vai te atender melhor, que vai ter um custo menor ali de gasto com temperatura ou com iluminação e tudo mais, que a gente vai falar aqui. E essas perspectivas também merecem ser avaliadas para que você possa tomar a melhor decisão ou até mesmo tomar a decisão de bioconstruir, mas não apenas pelo dinheiro, mas também pelo conforto. Vamos explorar melhor isso. Bom, quando a gente fala em bioconstrução, nós estamos falando de arquitetura vernacular. E o que é arquitetura vernacular? A arquitetura vernacular é o que Bill Mollison e David Holmgren sistematizaram na permacultura. É aquela arquitetura regional, aquela arquitetura dos povos ancestrais que fazem sentido no ambiente, que nós podemos entender como ferramentas de perpetuação dos seres humanos no planeta. Então aqui eu vou te trazer alguns exemplos de arquitetura vernacular para a gente entender a partir desse arcabouço dos nossos ancestrais como se desenvolve as técnicas de bioconstrução. Em várias partes do mundo, nós temos exemplos de arquitetura vernacular. Os iglus, por exemplo, com os povos esquimós, as palafitas com os povos ribeirinhos da Amazônia, os trules, que são bem característicos ali da Itália, que já usam apenas pedra para a construção, nem argamassa eles usavam. Enfim, cada região do mundo tem alguma arquitetura vernacular que é característica daquela região. Então, por que isso acontece? Porque são seres humanos expostos a geografias e climas diferentes. Então, eles vão usar ali naquele ambiente o que faz mais sentido para eles, né, naquele contexto, já que não dava para trazer coisas de fora. Essa perspectiva de trazer coisas de fora para fazer aqui é muito uma coisa após ali o período de colonização. Porque aí a gente tinha esse movimento, né, dos navios que vinham da Europa, ou da África, ou da Índia, isso levando o fluxo para a Europa, levando para as Américas, levando também para a Índia, para a África. Então, aí a gente tem essa coisa de vir de fora, né, e ser feito como é feito em outros lugares. Antes disso, a gente já tinha essa necessidade, até por limitação, de construção apenas com o que era daquela região. Do ponto de vista energético da permacultura, isso faz mais sentido. Mas do ponto de vista de uma casa que te atende em temperatura e tudo mais, isso também faz sentido. O importante é a gente entender essa raiz da arquitetura vernacular da bioconstrução. Aqui, por exemplo, nós temos uma imagem de uma aldeia nuba na savana africana. É interessante que aqui eles usam, a gente pode ver as construções em barro, e em cima, a palha, né? É uma região que quase não chove, então para eles faz sentido ter um telhado de palha, né? Ter essas paredes expostas de barro, e a gente pode ainda perceber que essas casas elas estão fincadas aqui, né? nas pedras. Então eles já tinham também a noção, né, de que se não tivesse na pedra, a umidade subiria ali pela casa, né? Aqui são as casas musgo, características da região de Camarões.
São casas construídas em barro. As pessoas faziam essas casas já fazendo esses sulcos aqui do lado, né? Justamente porque eles usavam esses sulcos para subir e continuar a construção da casa. Essas casas, elas possuem ali mais ou menos até, na verdade, 9 metros de altura. E por isso, por ter esse desenho, por ser em terra, né? Em argila principalmente, essas casas elas são muito frescas, né? Então, ideais ali para esse ambiente, né? Para o clima de Camarões. Aqui a gente consegue ver também que eram como se fossem fazendas, né? De casas musgo. Olha, eles faziam então várias casinhas, eram muradas inclusive, né? A gente consegue ver nessa imagem aqui que existia um muro. E essas casinhas aqui nesse corte transversal, a gente consegue ver que uma delas, por exemplo, poderia ser meio que uma cozinha, né? Com um caldeirão aqui no meio. A outra poderia guardar alguma coisa até do lado de fora. A outra já poderia servir como um outro espaço, né? Então, é como se cada abóboda dessa daqui fosse um cômodo diferente, entendeu? Na Capadócia, por exemplo, as pedras das montanhas se confundem com as pedras das construções. As pessoas construíam até mesmo embaixo aqui das montanhas, né? É interessante isso porque a arquitetura vernacular ela tem essa característica. Ela se confunde com o ambiente. A gente consegue ver isso muito aqui nessa parte da savana também. Você quase que se não olhar com bastante atenção, não consegue perceber o que é construção e o que é paisagem. A mesma coisa acontece aqui na Capadócia, na Turquia, né? A gente precisa olhar com uma atenção, senão parece que está tudo meio camuflado ali. Aqui também em Arjeban, no Irã, a gente não consegue entender bem o que é construção, o que é terra. Muito comum também a gente observar essas abóbodas nas casas, né? Visto que também é um lugar com baixo índice pluviométrico, então eles poderiam se dar o luxo de ter esse tipo de construção lá, porque não tinha muito problema com água e tudo mais. Em Shiban, no Iêmen, a gente tem uma das primeiras metrópoles do mundo, vamos dizer assim, mas vários prédios mesmo, e todos esses prédios construídos apenas com barro. Isso daqui é uma cidade do século XVI, ela está em pé assim até hoje, e todos esses prédios aqui são prédios construídos com barro. Quando a gente vai falar de bioconstrução, o mais comum é a gente falar de construção com terra, porque terra é abundante no mundo inteiro. Então nós temos vários prós na utilização da terra na bioconstrução. Um deles é o controle da umidade. Eu já falei isso até em outro vídeo, mas você nunca viu um filtro de barro mofado, um filtro de barro com infiltração, porque o barro ele não infiltra. O que infiltra é a parede de alvenaria, porque ela fica retendo a umidade ali. Já a parede de barro, no caso de pau a pique ou no caso de outras técnicas que nós vamos ver aqui, ela respira. Então ela consegue absorver a umidade, consegue expulsar a umidade. Óbvio que se isso for sistêmico, crônico, se isso acontecer sempre, aí você vai ter um problema, né? É no caso de não ter uma fundação adequada na casa e a umidade subir pela capilaridade, que é uma característica da terra, né? Ali pela casa, pela parede da casa. Então, isso não pode acontecer. Mas, via de regra, a gente tem esse ambiente que permite até a passagem da umidade. Então, você está num ambiente onde ele não vai ficar retendo a umidade como uma casa de alvenaria. Aqui no meu estúdio, por exemplo, eu muitas vezes chego aqui e está super abafado, porque é tudo de alvenaria. Então, você deve perceber isso na sua casa também. Se fosse uma casa de barro, isso já não aconteceria. Na questão da propriedade acústica, é até comum também, ele tem a barreira de ondas eletromagnéticas, tem essa resistência acústica, né? Então, é um ambiente ali que pode ser mais silencioso e também, muitas vezes, barra até ondas eletromagnéticas, então ondas de celular e tudo mais, de internet. Então, para quem deseja descansar dos equipamentos eletrônicos é muito interessante e para quem deseja fazer um escritório nesse ambiente é uma coisa que precisa ali ser levado em consideração, ter um certo cuidado com relação a isso. A propriedade térmica é muito interessante. A gente muitas vezes escuta, né, essa propriedade térmica, a casa de barro ela não precisa utilizar ar-condicionado,
porque de dia ela tá fresca e de noite ela é mais quentinha. Mas a gente fica por entender, né? Como que assim, como que de dia ela vai estar mais adequada ali, vai estar mais arejada e à noite, que é frio por fora, ela vai estar mais quente por dentro, né? Então isso acontece porque existe na Terra, no barro, uma inércia térmica. Então ele absorve o calor, por exemplo, durante o dia, e quando anoitece, o exterior vai estar mais frio, só que esse calor ele vai demorar mais tempo para se dissipar ali de dentro. A mesma coisa vai acontecer ali durante o dia. Aquele frescor da noite, da madrugada, da manhã, vai permanecer mais tempo no ambiente, enquanto o sol está mais forte lá de fora. Então, essa característica, essa inércia térmica da Terra, ela favorece muito para você precisar utilizar menos energia para manter o ambiente agradável. Uma terra utilizada há 100 anos atrás, uma construção, ela pode ser devolvida para uma mistura e depois ser feita de parede de novo. Então, essa questão da reciclagem é muito interessante também nesse tipo de construção. A matéria-prima para construir também não é uma matéria-prima tóxica. Se a gente comparar isso com a construção em alvenaria, as tintas que nós usamos e tudo mais, isso dá para colocar como um pró também. É antissísmica, apesar que no Brasil a gente não tem esse tipo de problema, mas faz sentido a gente mensurar porque realmente é um pró. A plasticidade do material e as possibilidades que ele nos oferece também é um outro ponto. É muito comum a gente ver casas de bioconstrução com esculturas belíssimas, né? É um ambiente ali realmente que a gente vê a beleza da arquitetura e como a gente está num ambiente hoje em dia que falta essa beleza, né? Falta essa arte aí nos nossos ambientes. A bioconstrução, ela nos mostra isso, ela traz isso também. São técnicas, né? Normalmente de baixo custo, porque você normalmente vai poder utilizar matérias-primas que estão ali no seu terreno, mas aqui eu queria fazer um comentário. A gente vai considerar isso principalmente em construções menores, né? Porque nem tudo você vai conseguir ter na sua terra, quase sempre, e até dependendo ali do tempo que você precisa construir. E as construções também vão variar de acordo com o seu gosto até. Existe uma porta de, sei lá, de 30, 40, 50 mil, uma porta de uma sala. E às vezes com isso você já poderia construir uma bioconstrução, uma chalana, alguma coisa assim, uma cabana, alguma coisa mais simples, né? Então, essa questão do baixo custo normalmente está muito vinculado com você construir estritamente com o que existe no seu terreno e também de você participar desse processo construtivo, que não acontece na alvenaria quase sempre. Pontuado isso, a arquitetura, a bioconstrução, a bioarquitetura, ela pode ser mais barata sim, mas via de regra vai depender muito das condições do seu terreno, do que você deseja, se você deseja participar ou não dessa construção, e aí você vai abatendo esse custo, que você também vai ter esse custo no tempo que você vai despender para isso e tudo mais. É uma ferramenta de independência, de autonomia, né, como eu havia dito antes, e também ele resgata essa coisa do mutirão, de ser feito com várias mãos, né? Que é o que eu quero falar agora. Hoje em dia, nós temos muito essa ideia de ganhar dinheiro e tudo que o dinheiro compra, você tem. Então, a gente perde um pouco essa noção de como eram as coisas antes. Como que as pessoas construíam casas antes? Né? As pessoas elas se juntavam ali entre as famílias, né? Talvez a comunidade, os vizinhos, a aldeia, no caso dos índios, por exemplo, e aí eles faziam suas edificações que eram de uso misto ou até mesmo particular, mas de repente trocava trabalho uns com os outros e tudo mais. Isso é um resgate que a bioconstrução traz para a gente. A bioconstrução, ela tem essa pegada de muitas pessoas fazerem, de muitas mãos. Até porque poucas pessoas para mexer com fazer a terra, preparar tudo isso, fica muito, muito, muito pesado. E a gente tem vários exemplos, né, de movimentações até quase como festas, né? Ambientes assim realmente acolhedores para as pessoas trabalharem juntas e construírem juntas as suas casas, essas bioconstruções. Os cursos normalmente acontecem dessa forma. Uma coisa para avaliar também nessa questão do mutirão, muitas pessoas falam, você pode, enquanto você faz uma bioconstrução, você pode ir oferecendo cursos e baixar o custo da sua obra ali, porque as pessoas que vão estar fazendo o curso vão estar te ajudando a construir. Eu não recomendo isso, porque essa mão de obra dos cursos é uma mão de obra de muita baixa qualidade. São pessoas que estão aprendendo, elas estão pagando para aprender
para fazer na prática, e elas não vão ter a mesma dedicação do que uma pessoa normalmente, né, que está recebendo para fazer aquilo, ou uma pessoa mais próxima que você está trocando um trabalho com ela, alguma coisa do tipo. Então, pode ser uma solução, mas nem sempre é a melhor solução, porque existe essa mão de obra que é menos qualificada para o caso dessas pessoas, né? Existem também alguns desafios, né, com relação à construção com terra. Ela retrai o que provoca rachaduras, isso pode ser resolvido com uma massa adequada ali para a terra, para o clima que você está colocando, ou mesmo fazer reparos posteriormente. Mas existe esse desafio de ter esse controle, né, para que isso não aconteça, ou para que quando aconteça, ou caso aconteça, melhor dizendo, que você consiga corrigir esse problema. Não existe uma padronização, então isso torna difícil fazer em larga escala. Acaba que sempre vai precisar ser artesanal. Pode se derreter com a água, né? Se você não fizer um acabamento bem feito, se você não passar ali até mesmo óleos essenciais, extratos de plantas, né? Alguns podem ser usados para dar acabamento e trazer uma impermeabilidade ou uma resistência maior com relação à chuva, por exemplo. E existe também, né, um preconceito social de se a construção vai aguentar e tudo mais, porque não é uma construção de alvenaria. A gente já viu várias construções de alvenaria caírem por aí, acontecerem diversos acidentes, mas existe um preconceito social muito forte com relação à bioconstrução, a gente sabe. Vamos falar então das técnicas de bioconstrução. Aqui eu quero trazer um apanhado para você de várias técnicas, não são todas, elas são tão diversas quanto as pessoas que existem no planeta e as regiões que cada uma dessas pessoas ocupam, né? Então, bom, o que é mais difundido hoje como uma técnica de bioconstrução é o adobe, né? O adobe é uma técnica autoportante, artesanal. Você pode trazer uma variedade de formas imensas para essa técnica e ela tem a vantagem também de ser relativamente rápida, né, a secagem. Bom, primeiro, o que significa ser autoportante? Autoportante é quando a própria matéria ela consegue segurar, né, toda a estrutura da casa. Então, por exemplo, aqui nós temos essa coluna, aqui é uma casa sendo construída de adobe. Você pode ver que tanto a coluna aqui é de adobe, não é de madeira, por exemplo, e aqui esse suporte aqui da janela, ele também foi feito de adobe, né? Foi feito arco certinho, então tem a técnica correta para fazer isso, mas está sendo feita com o mesmo material das paredes. Então, você consegue apenas com esse material construir a casa. Aqui, por exemplo, é um arco, né? Ele está sendo colocado aqui de forma a espalhar todo o peso, né? Aqui para a base. Então, a gente consegue ver que o telhado também pode ser feito de adobe. Aqui é no Instituto Tibá e depois eles cobriram isso daqui com uma lona e fizeram um telhado verde por cima. Seria uma solução também, né, para proteger essa terra, né, esse adobe aqui da infiltração da água. Então, é necessário entender isso se a sua região ela suporta, né, que tem um telhado ali de adobe. Isso pode, na questão estrutural, é viável, mas é necessário entender se na questão material, do contato desse material com o ambiente, se faz sentido um telhado assim. Mas aqui no estudo do caso, a gente vê que existe essa possibilidade. E por que eu disse para você que a velocidade de secagem dele é rápida? Como são vários tijolinhos, né, que a gente faz de adobe, esses tijolos eles têm aqui 5 faces, pelo menos, expostas ao ambiente. Isso faz com que ele seque mais rápido do que se for um adobe, né, uma técnica ali contínua de terra. Eu vou mostrar alguns exemplos aqui. A variedade de formas, a gente vai entender aqui, por exemplo, esse tijolo de adobe ele foi feito como se fosse um trapézio, né? Um formato aqui de trapézio. Então, existem várias possibilidades aqui que você pode trabalhar esse tijolo. O rejunte dele foi feito de uma forma muito bem feita, né? Mesmo assim, existem algumas rachaduras que depois, se fosse aqui a sua parede, você precisaria corrigir ali com uma argila, alguma coisa assim. Mas foi feito tudo muito bem feito aqui, um rejunte fino, mostrando aqui esses detalhes, né, dos tijolos na parede. Muitas vezes o que as pessoas fazem é isso daqui. Faz uma parede bem mal feita, vamos dizer, né? Uma parede com os tijolos meio feios e tal, meio desiguais e, enfim, não fica bonito isso daqui, mesmo se você fizer
uma aplicação fina. Nesses casos, as pessoas costumam fazer muito isso daqui, fazer um acabamento mais grosso, né? E aí você perde esse detalhe do tijolo de adobe. Aí vai de acordo com o capricho que você quer, qual efeito que você deseja na parede. Esses dois exemplos aqui são casas de adobe, né, que a gente consegue chegar aqui através dessa técnica. Existe também a taipa de pilão. A taipa de pilão também é autoportante. É uma técnica que faz paredes muito grossas e rígidas e que conseguem ser extremamente modernas, né? O acabamento dela já vem pronto, você não precisa se preocupar em fazer o acabamento nessa parede, né? Nessa técnica. E parece ser fácil, mas não é fácil, é muito difícil. Existem macetes ali para pegar, mas essa técnica ela é apaixonante. Eu vou mostrar aqui para vocês. O que é feito nela, então, pega-se duas placas, né, de madeira, normalmente. Aqui no meio você coloca como se fossem umas mangueiras, né, aqui no meio. E aí dentro dela a gente passa um ferro. E esse ferro você vai colocando ele do outro lado com uma forca, né, uma porca para que ele fique bem firme, né, não abra conforme a gente for pilando aqui a terra aqui dentro. Por isso que é taipa de pilão. Então colocam-se as taipas e aqui você vai pilando a terra, vai compactando ela. Ela pode dar esse efeito aqui. Cada vez que você vai subindo a parede, você pode colocar uma terra com uma tonalidade diferente, pode até colorir essa terra que você está colocando, e aí as camadas elas vão ficando evidentes. Aqui, por exemplo, a gente tem um outro exemplo que não foi colocado nenhuma coloração, né? A gente consegue ver que mesmo assim dá para ver uma formulação diferente às vezes, né? Não fica exatamente a mesma formulação em cada terra. Às vezes na sua propriedade mesmo sendo o mesmo barranco, uma parte do barranco está com uma tonalidade, outra parte está com outra tonalidade, né? Que você vai pegar para fazer a massa aqui da taipa de pilão. Então ele traz esse efeito e fica algo extremamente moderno, né? A gente consegue ver aqui, essas casas são todas casas feitas com essa técnica de taipa de pilão. Hoje tem até móveis sendo feitos com essa técnica também. Eu achei bastante coisa na internet relacionada a isso, mesas, vasos. Então é bem interessante aí como que essa técnica ela é lindíssima e pode ser usada tanto para móveis quanto para casa em si, né? Existe a técnica também do super adobe e do hiper adobe. Também são autoportantes, também são artesanais. Existe uma liberdade nela também de não fazer só reta, igual a taipa você pode fazer ela curva também, mas é bem mais difícil. Agora, é muito comum a gente ver no super adobe ou no hiper adobe essas curvas, né, com relação às paredes. E também existe essa coisa muito forte da comunidade nessas técnicas. Essa daqui, então, é uma casa de Super Adobe, né? O Super Adobe, a diferença dele pro Hyper Adobe, deixa eu te mostrar aqui, é o seguinte, o Super Adobe são sacos de polipropileno. Então, é um saco mais plástico, né? Então, ele utiliza mais plástico para fazer e depois você precisa queimar esse plástico ao final aqui do feitio ali da parede, né? Já o hiperadobe são sacos de Rachel, que é aquele mesmo de feira. Então você não precisa queimar esse plástico, é menos plástico. E por que você não precisa queimar? Porque depois, como ele é feito daquelas telinhas, essas telinhas ajudam na fixação do acabamento. Então aqui é uma construção em super adobe e aqui é uma construção em hiperadobe, porque ele já vai passar a terra, tá vendo? Então ele vai ficar mais escurinho aqui. Aqui é o pessoal colocando a terra dentro desse saco, né? E depois é feita a pilagem dele também. Então, é colocada a terra e depois vai prensando a terra com o pilão, né? E aí a gente vai chegando ali vai subindo a parede. Imagina fazer isso uma pessoa só. Colocar isso no lugar certo, segurar. Então, eu acho que uma pessoa não consegue fazer, tem que ser pelo menos duas. E aí depois você vai bater aqui do lado também para deixar bem retinho. Tá vendo que aqui tá reto aqui embaixo, aqui tá redondinho? Porque não foi dado acabamento ainda aqui. Então é bem interessante também, as paredes ficam bem grossas nessa técnica.
Existem vários exemplos super bonitos aí pra gente ver na internet também. Bom, essa técnica aqui, o Cobb, ele é o mais charmoso, porque é aquela casa de hobbit, sabe? Que o pessoal fala bastante. Também é uma técnica autoportante, orgânica, né? Mais orgânica por quê? Essa técnica a gente vai fazendo bolinhas, e essas bolinhas elas são bem um ponto de massa ali mais úmido, né? Mais mole. Então, essa técnica, a gente precisa fazer a base dela mais larga, talvez até 1 metro ali de parede, 1,20 m talvez. E aí, conforme você vai subindo, você vai diminuindo essa parede, ela vai afinando. Uma outra coisa também nessa técnica é que você consegue subir 30 centímetros, 30, 50 centímetros de casa, de muro por dia. Então você não pode fazer mais do que isso, porque como ela é mole, você tem que esperar ela secar para depois você subir a outra parte. Quais são as vantagens dela, além da beleza, né? Essa técnica permite você fazer os móveis junto com a casa. Então a gente consegue criar móveis, nichos nas paredes. Aqui foi feita até a pia, né? Nessa técnica. Aqui também o primeiro exemplo que eu trouxe, tá vendo os nichos aqui na parede? Aqui tem tipo um divã, também feito com a mesma técnica. Então você já consegue construir a casa e os móveis ao mesmo tempo. Além de dar esse efeito aqui fantástico, né? Maravilhoso, lindo, que essa casa ela mostra pra gente. Aqui também, olha, isso tudo aqui é de cobre. Provavelmente é na Irlanda, né? Eles têm lá muito essa pegada de telhado verde na Irlanda. O cordwood também, ele é uma técnica mais econômica, ele vai ser também com essa massa do cobre. A diferença é que nela você vai usar toras de madeira, cortadas ali em torno de 30, 50 centímetros, e aí você vai colocando essas toras de madeira entre o cobre, né, e vai subir na parede. Então você vai aí pelo menos 40 centímetros. É mais rápido porque você não vai colocar apenas o cobre, né? Você vai colocar essas toras de madeira também, então você consegue subir mais rápido. E também nessa técnica você consegue colocar ali o vidro, né? Esses fundos de garrafa que você pode colocar para iluminar a casa também. Dá um efeito bonito nesse caso aqui. Eu gosto muito desse tipo de coisa. Eu acho que a bioconstrução ela traz esse tipo de possibilidade, né? Ao passo que a construção com alvenaria, isso já fica algo muito, talvez estranho até. E na bioconstrução fica algo mais orgânico, eu acho que combina muito. Aqui a gente tem um exemplo de uma casa que foi levada ao extremo, essa coisa de colocar o fundo da garrafa, né? Essa casa, ela foi projetada pelo Michael Reynolds, que é um arquiteto muito polêmico. Esse arquiteto, ele começou a construir com lixo, né? Muito lixo. Então a gente pode ver aqui que além do fundo de garrafa, a gente tem também os pneus, né? E ele está usando a técnica do Cobb. Porém, pessoal, até uma crítica que eu faço é que ele perdeu a licença de arquiteto justamente por obras como essa. E se eu não me engano, na Califórnia. Assim, é errado porque por que você vai impedir alguém de construir se a pessoa está construindo ali sem machucar ninguém, se existe mercado para aquilo, né? Eu acho que as pessoas que precisam decidir, e não a pessoa ser limitada ali no seu ofício porque alguém está dizendo que não deve ser assim. Mas, por outro lado, eu preciso alertar vocês que isso daqui não é bioconstrução. Por quê? Essa parede aqui, ela não é uma parede que respira. Uma parte sim, outra parte não. Outra parte é borracha, é plástico, é pneu. E outra coisa, imaginar que uma coisa dessa pega fogo, né? Como que isso funcionaria? Isso não poderia voltar para o ambiente e virar uma casa nova e tudo mais? Então, isso não é bioconstrução. A gente vê alguns exemplos de bioconstrução, até mesmo como se barracões fossem bioconstrução, e aquilo não é bioconstrução. Pode ser uma construção ali com o que tem no ambiente e tudo mais, igual ele fala que a ideia dele de usar o lixo é porque ele estava em Los Angeles, e em Los Angeles o que mais tem é lixo. Então, ele estava usando os recursos do ambiente para criar uma edificação, uma casa. Então, ok, ele cumpre esse papel da bioconstrução de utilizar o que existe no ambiente ao invés de trazer de fora, mas não é um material que está de acordo ali com o ambiente, que ele é um material vivo, né? Essa questão do material vivo é muito importante. Na forma que eu falei, por exemplo, da casa de barro,
a casa que respira, né? A gente tem outros exemplos também. Quando a casa é uma casa viva, você tem um custo energético muito maior até ali na manutenção da casa, o que não ocorreria numa casa de pneu, por exemplo. Então ele não cumpre esse papel aí da bioconstrução. A gente tem também, isso daqui é até estranho imaginar, né, saindo um pouco aqui das construções de barro e trazendo para outros tipos de construção, mas que não são o foco aí desse papo nosso de hoje. Casas construídas com feno, com palha comprimida. Aqui a gente vê essas duas casas construídas 100% com a palha. Algumas pessoas usam apenas para enchimento, outras já usam mesmo como parede final. E é interessante porque eu vi relatos de casas assim que tem mais de 20 anos. E aí depois você ainda consegue substituir isso. É uma técnica também autoportante, mas na maioria das vezes as pessoas preferem fazer a estrutura em madeira ao invés de fazer em palha, né? E o telhado também é super interessante. Eu já vi vários vídeos no Instagram mostrando pessoas cuidando de telhados de palha como esse. A água escorre mais fácil, ela não fica penetrando porque já tem todo um desenho para a água sair. Então parece uma coisa arcaica, né? Mas é uma coisa que funciona muito bem, inclusive. Aqui é uma parte aqui que eu achei de um artigo científico, que enquanto os fardos do campo podem suportar cerca de 900 quilos por metro linear, blocos de alta densidade no mesmo material, compactados por máquinas, são projetados para suportar quase 6.000 quilos por metro quadrado, então, ou metro linear. Então a gente vê como que é potente também, né? Essa técnica de algo que a gente tem essa visão dos três porquinhos lá, né? Como sendo uma técnica muito pouco eficaz. Aqui também a gente tem essa técnica no Brasil, tá? Também a gente pode pegar aí como arquitetura vernacular isso, principalmente ali no Rio Grande do Sul. Então as pessoas faziam aqui as toiceiras, né? A casa de torrão, e aí elas levantavam a parede e no teto também faziam o teto de palha. Existiam as casas de leivas, né? Também, que é a mesmo propósito, só que é uma palha mais fina. Então, seria a única diferença de uma para outra. Então, no Brasil, a gente tem pessoas morando em casas feitas de palha, e isso é uma característica muito forte também ali dessa população da região sul do nosso país, né? Levando para outras técnicas também, o Japão tem essa característica da construção com madeira, em especial a construção com bambu. E o bambu também, né? Existe toda uma mítica aí na permacultura com relação ao bambu, porque realmente ele funciona para muitas coisas. Na questão de móveis e tudo mais, a gente vai ter um vídeo aqui para falar só sobre o bambu, mas como a gente está falando de bioconstrução, acho que faz todo sentido trazer também, pelo menos essa perspectiva. E as casas também, né, japonesas, que são casas de madeira e que na verdade eles encaixam as madeiras. Você já deve ter visto isso, existem várias técnicas japonesas de encaixar as madeiras, de fazer ali um travamento entre as madeiras. Por que isso? Porque naquela região, prega é uma coisa muito escassa, era pelo menos uma coisa muito escassa, porque não existia metal, ou se existia era muito escasso. Então, a forma como eles acharam para superar esse problema foi criando esses encaixes nas madeiras. E isso faz muito sentido, né? Aí fica uma coisa muito interessante para a gente entender. Como que a gente pode aprender encaixes de madeira com o japonês, justamente porque o ambiente dele era esse? Como que a gente pode aprender com o europeu formas de aquecer a casa? E como a gente pode aprender com o africano ou com o pessoal do Oriente Médio formas de refrescar a casa, de captar água, de fazer gestão hídrica. Cada ambiente, cada população, nesse caso aqui da arquitetura vernacular, vai dar uma lição para a gente de como construir para o nosso terreno, né? De como chegar na melhor forma ali de habitação, de edificação, porque normalmente a gente não vai construir só para morar. A gente vai construir também para guardar os nossos equipamentos, para guardar o nosso maquinário, para servir de apoio para outras atividades também. Então, sempre faz muito sentido olhar, quando a gente tiver um problema ou uma oportunidade, o que essas populações em regiões muito frias ou regiões muito quentes, dependendo aí da sua condição, fizeram para superar esses problemas aí. Afinal de contas, o que sobreviveu ao tempo é o que funcionou. Então, esse pessoal da Europa já sofreu muito com frio para hoje lá ser um ambiente tranquilo com relação ao frio. E a população também de deserto já sofreu muito com calor
para conseguir suportar e criar suas famílias ali naquele ambiente. Então, faz sentido estudar. No Brasil, a gente tem essa característica das casas de palafita, principalmente na região amazônica. E quando a gente olha, ela faz total sentido, né? Porque é uma região que chove muito. Então, as casas, elas ficam suspensas, né? Ali impedindo a alta, quando o rio subir, que chegue na parte principal, que a gente consegue ver, da casa. Então, fica bem mais difícil isso acontecer. E também, a parte de baixo da casa, ela tem o ar que corre por baixo dela, né? Então fica mais difícil dessa parte de baixo apodrecer por conta da umidade. Também para não ter um contato ali com os bichos, né? Você já deve ter feito aquela experiência de proteger alguma coisa das formigas e aí coloca um prato, por exemplo, no meio de uma bacia d'água que você sabe que a formiga não vai conseguir atravessar. O mesmo pensamento aqui foi do povo ribeirinho quando começaram a criar essas casas de palafita. Elas são uma proteção, né, com relação aos bichos da floresta, aos predadores. É muito interessante a gente entender isso, tanto como uma herança que a gente tem do povo brasileiro também, mas como uma técnica que ela pode ser levada para um outro extremo de beleza e de uso. Aqui, por exemplo, a gente tem nas Maldivas mansões de palafita, né, num mar maravilhoso. Mas percebe, é a mesma técnica. A gente tem essa ideia de olhar a bioconstrução sempre com um olhar de pobreza, mas não precisa ser assim. Todas essas técnicas que a gente falou aqui, a gente pode imaginar elas com um alto nível de requinte, trazendo essa ideia até mesmo de luxo, porque até para ser bonito, né? Por que não pode ser bonito? Por que não pode ter uma aparência de luxo? De qualquer forma, a real preocupação da bioconstrução é uma preocupação com o conforto. Existem casas extremamente luxuosas que não são confortáveis. Quando a gente fala de usar material vivo, como barro, como madeira, essas coisas naturais, a gente está falando de casas que respiram, né, que estão integradas ali ao ambiente. Então isso traz um conforto acústico, como a gente mostrou ali no começo, um controle de umidade, também um controle térmico, que outras técnicas até mais modernas e que a gente usa em larga escala aí hoje não conseguem oferecer para a gente, entendeu? Uma outra coisa que vale ressaltar aqui também é como essas construções elas são eficazes até, né? Construção de madeira, por exemplo, no sul do Brasil é muito comum, e no norte do Brasil também. E essas casas de madeira elas não são financiadas pela Caixa, pelo Minha Casa Minha Vida, né? Apenas as casas de alvenaria. Então a gente percebe também como que o Estado ele não consegue entender até mesmo a população que ele está atendendo, né? A população que ele diz atender, que ele coloca aí como defensor. Essas pessoas, faz sentido para elas, né, terem casas assim, e o Estado não incentiva isso quando eles colocam ali como o grande incentivador da casa própria. Pessoal, a gente tem também a bioconstrução ganhando corpo no mundo todo. E eu quis trazer aqui alguns exemplos para vocês de bioconstruções contemporâneas, para a gente não ficar só com aquela ideia da bioconstrução como uma coisa tribal. O Francis Queré ganhou o prêmio Pritzker ganhou o prêmio Pritzker no ano passado, 2022, justamente pelas suas obras com barro. Esse aqui, por exemplo, se eu não me engano, foi uma escola que ele projetou. Agora eu não lembro se é em Gana, onde é. É interessante que ele traz aqui o telhado alto, né, para entrar o ar. A gente vai ver isso daqui a pouco também em um outro material que eu vou trazer aqui para vocês. Aqui existem outras construções dele em barro, ali que é abundante na região. Aqui uma outra pegada, um lugar extremamente iluminado, né, com ventilação também. Esse aqui foi uma instalação dele, um galpão. É legal que ele mostra pra gente, né, como que a bioconstrução ela pode ser incorporada até para trazer essa percepção, né, de modernidade com materiais da região. E também, né, existe essa coisa da incorporação da IA ou do maquinário, né, na bioconstrução, que eu acho fantástico, né? Eu quero saber a opinião de vocês com relação a isso, mas imagina
quantas casas a gente poderia construir com mais tecnologia, com mais velocidade, casas que respiram, né, ambientes modernos também, a partir da impressão 3D de casa, por exemplo. Galera, hoje existe muito material na internet, né? Muito material livre aí para você estudar sobre bioconstrução. Existe muita gente ensinando também, ensinando na prática, ensinando pela internet. E eu vim trazer um exemplo aqui que me ajudou muito, que foi do Johan van Langer. O Johan, ele foi o fundador do Instituto Tibá, que é uma referência mundial, eu diria, na questão da bioconstrução, que é o Instituto de Tecnologias Intuitivas e Bioarquitetura, fica no estado do Rio de Janeiro. Pioneiro nessa questão aqui no Brasil. O Johan, ele é holandês, né, já não está entre nós. É um cara aí que eu acho que merece todas as honras, né, pela obra dele, por ter deixado esse legado. E ele fez o Manual do Arquiteto Descalço. Esse manual, ele condensa ali várias informações justamente para uma pessoa leiga conseguir construir sua habitação, conseguir começar a andar aí nesse caminho da bioconstrução. Eu trouxe aqui alguns exemplos para vocês de algumas páginas desse livro. Você acha facilmente na internet. Existe uma versão nova que o pessoal do Tibá lançou. É uma edição revisada, com imagens mais bem feitas. E eu acho... Eu comprei o meu, não chegou ainda. Eu acho que faz sentido a gente apoiar, né, esse pessoal. Mas aqui, então, a gente consegue ver como que é claro, né? Ele traz ali os conceitos pra gente de como que o ar vai passar pela casa e tudo mais. Também da orientação do sol. Por exemplo, se você deixar o sol do leste entrar na sua casa, que é o sol da manhã, é bacana, porque num momento frio do dia, né, vai aquecer sua casa. E se você deixar as portas, né, as entradas de ar viradas para a parte sul, é um ar frio, né, que vai refrescar a sua casa. Agora, se você estiver num local quente, aí você já vai colocar a entrada de ar para o norte, que vai vir um ar mais quente, isso para a gente que está no hemisfério sul, né? Então, isso são coisas básicas da arquitetura, da construção e da bioconstrução também, e que ele ensina pra gente nesse livro aqui, por exemplo. Aqui a questão, né, do ar quente, né, para ele sair, do ar frio para ele entrar e tudo mais. Então tem muita coisa muito interessante. E existe aquela Expo, né, que é a Feira Mundial, ela acontece de 5 em 5 anos. O último ano foi em Dubai, o próximo ano vai ser em Osaka, se eu não me engano. Vai ser em 2025. E a Constituição do Brasil, que foi aprovada, eu achei muito bonita também. Ela parece um pouco ali da obra do Querem, né? Também ali com esses vãos assim abertos e tudo mais. É interessante porque no material técnico deles, não vou mexer no mouse aqui para a gente conseguir enxergar bem, no material técnico deles, eles trazem os mesmos desenhos, né? Que o Johan traz pra gente ali no material, no manual do Arquiteto Descalço. Então, a gente vê como que ele, de uma forma tão simples, né, há tanto tempo, já vem entregando um condensado, uma pílula de bioconstrução, de fazer com as próprias mãos, de independência e autonomia para as pessoas conseguirem se libertar da mesmice da vida, né, desse padrão da vida e conseguir ali pensar por conta própria e fazer, né? Plebe, não tem jeito de falar de bioconstrução e não falar de Buckminster Fuller. Esse americano, ele é um cara fantástico. Ele é filho aí da Revolução Industrial, né? Quando ele se desenvolveu e estava na idade produtiva, o que estava na moda, o que brilhava o olho do mundo, era realmente a Revolução Industrial, que mudou muita coisa. De repente a gente saiu de só conseguir produzir coisas artesanais para tudo ser muito mais barato, em larga escala e tudo mais. A gente sabe também de algumas coisas que aconteceram, até que nem tudo é como as pessoas contam, né? Por exemplo, pessoas trabalhavam na Revolução Industrial. Pessoas não, crianças. Crianças trabalhavam na Revolução Industrial. A gente sabe que isso é errado ontem, né? Mas é hoje. Mas a gente sabe também que naquela época, aquelas crianças, elas já trabalhavam nas fazendas. E que aquelas famílias, elas achavam melhor estarem na cidade expostas ao que elas estavam expostas, de condição insalubre e tudo mais, a estar no campo como elas viviam anteriormente. Então, é muito fácil a gente condenar a Revolução Industrial, apesar que ela trouxe um avanço tecnológico, econômico e social imenso
para a humanidade. Quantas pessoas saíram da linha da pobreza depois da Revolução Industrial? Porém, nada no mundo é 8 ou 80, né? A gente precisa entender isso. A gente está aqui na dualidade. Então, existem os aspectos positivos da Revolução Industrial e existem os aspectos negativos. Um desses aspectos negativos é a questão da pasteurização de tudo, porque tudo passou a ser padronizado. A gente consegue ver isso, por exemplo, na alimentação. A gente tem uma alimentação hoje super pasteurizada, você não está exposto a micro-organismos e tudo mais que fariam um bem danado, como fizeram parte aí do desenvolvimento do nosso corpo, para o nosso intestino, que é o nosso segundo cérebro. A gente consegue levar isso também para a arquitetura. A arquitetura ela foi extremamente pasteurizada, especialmente ali depois da Bauhaus, que levou aquele conceito de blocos e tal ao extremo. Os arquitetos da Bauhaus, depois que ela fechou, foram espalhados pelo mundo inteiro e eles pasteurizaram a arquitetura do mundo inteiro graças à dissolução aí dessa escola. A gente tem na época do Buster Mr. Fuller também essa questão do ser humano achar que era invencível, né? Da genialidade humana e tudo mais, e tudo era máquina, né? Então, não exatamente nessa época, mas nessa época também, foi construído a Brasília. Brasília foi inspirada no avião, então a cidade dirigiria o país, né? Então essa questão de sempre honrar ali as máquinas e tudo mais, a máquina no centro de tudo, a criação humana no centro de tudo, né? Ao invés da natureza. E a gente vê como Brasília é uma cidade ridícula, né? É uma cidade que não tem vida das pessoas se cruzarem na rua. Se você não tiver carro, você não consegue viver ali a parte planejada de Brasília. Então, a gente consegue ver como foi um grande erro, né? Essa arquitetura que foi colocada aí dessa forma centralizada, né? Pós-Bauhaus, no mundo, através de Brasília, por exemplo, que é uma vergonha para o nosso país. Se você ama bioconstrução, se você é apaixonado por esse tema, você com certeza vai entender isso. Já o Mr. Fuller, ele colocou a natureza como o princípio inteligente da coisa. Então, ele fazia sempre questão de olhar para a natureza, entender ali o que a natureza está dando de informação para criar a partir disso. E foi assim que ele descobriu o domo geodésico. O domo geodésico, ele é o maior vão que você pode criar sem a necessidade de pilares. E aí ele também tinha essa pira que a gente tem de criar uma residência, um ambiente autossustentável. Ele chegou a fazer uma casa que tinha uma haste, era uma casa suspensa, que trazia esse conceito, mas talvez o grande conceito dele que tenha ficado tenham sido os domos geodésicos. E é interessante porque eu acho que até cabe fazer esse comentário. Geometria, existe a geometria sagrada. A geometria sagrada, ela explica Deus ou o universo a partir da geometria. Então você vê que é uma coisa assim tão absurdamente encaixada que você olha e fala assim, cara, não tem como duvidar. Existe alguma coisa além, porque isso não dá para isso daqui ser uma mera coincidência. É como você dizer, por exemplo, muita gente diz que é um acaso, né? A Terra ou os seres humanos. É a mesma coisa de dizer, por exemplo, que se a Terra, os seres humanos, a geometria que a gente está submetido, as leis da física, elas são um acaso, né? Tudo isso aconteceu ao mesmo tempo e tal, e a gente está aqui. É como dizer que todas as letras ali para serem escritas a obra completa ali de Shakespeare, elas fossem um acaso também de alguém jorrar aquilo numa folha e saírem todos aqueles símbolos ordenados naquela ordem, né? Ordenados, melhor dizendo. Então, eu me converti, eu tive certeza que Deus existia e, enfim, comecei a buscar uma evolução espiritual nesse sentido a partir da geometria sagrada. É uma fé raciocinada. É uma questão de você pensar tanto, racionalizar tanto, de não ter mais motivos para duvidar, justamente porque o seu alicerce está muito forte ali na razão. E quando a razão ela confronta a fé e ela consegue então entender
o princípio ali uma da outra é quando você realmente tem a fé verdadeira. É interessante, eu estou trazendo isso justamente porque é muito comum quando as pessoas entram num domo geodésico, elas sentirem uma paz maior, né? Parece que até de ver a gente já sente. E essa inspiração do Buckminster Fuller em bioconstruir com essas formas é fantástica. Elas podem ser construídas com bambu, com madeira, com metal. Existem várias formas baratas de fazer construções geodésicas. E aqui eu trouxe para vocês um exemplo, né? Na Noruega, o pessoal construiu num lugar bem frio, colocando como se fosse uma estufa, né? E isso é bem bacana ali para a questão das plantações. Eles fizeram uma bioconstrução dentro da geodésica. Existem outros exemplos também ao redor do mundo, construções geodésicas. Eu acho que realmente fica como um excelente exemplo de bioconstrução e vale muito a pena pesquisar tudo relacionado ao Fuller, porque ele realmente é uma pessoa ímpar aí quando a gente vai falar de bioconstrução e até mesmo de permacultura de modo geral, tá? Bom, queria encerrar com vocês hoje com esses dois pensamentos aqui dele mesmo. Hoje em dia todo mundo está se especializando, e isso é um erro, né? Várias espécies biológicas se extinguiram porque se super especializaram. Pessoal, outro dia eu estava falando com vocês sobre agroecologia, depois permacultura, Bitcoin, agora a gente está aqui conversando economia, política, várias coisas, agora a gente está aqui conversando sobre bioconstrução. E essa coisa do Mr. Fuller me pegou tão forte que eu falei assim, cara, não faz sentido você ser um especialista. Eu me sinto assim, eu trabalho e estudo para ser um especialista em vida autossuficiente, vida off-grid. Mas eu sei que dentro disso, eu sou um generalista. E eu acho que faz todo sentido do mundo a gente ser generalista. E existem coisas que é melhor você ser um especialista, existem coisas que é melhor você ser um generalista. Mas falando com a comunidade homestader ou permacultural ou off-grid, a gente precisa realmente trabalhar a nossa forma aí generalista de ser, até para o nosso bem e para o bem das próximas gerações dos nossos projetos. E você não pode mudar nada por lutar ou resistir. Você pode alterar alguma coisa, tornando-a obsoleta através de métodos superiores. Então, a gente não precisa ficar lutando contra as pessoas que constroem com alvenaria ou com qualquer outra coisa do tipo. Cara, a gente precisa ser mais eficiente que o restante todo. Ele está completamente alinhado até com coisas que eu já falei antes, sem nem saber que ele tinha falado isso. Então, a gente precisa ganhar em tudo. A gente precisa ganhar na economia, a gente precisa ganhar nos materiais, a gente precisa ganhar no conforto, a gente precisa ganhar na comunidade, a gente precisa ganhar em todos os âmbitos. A gente precisa ganhar na compaixão, a gente precisa ganhar em tudo. Bom, eu agradeço por você assistir o vídeo completo. Eu peço para você se inscrever no canal se ainda não tiver inscrito, e se inscrever também na nossa newsletter, que toda semana eu te envio diretamente no seu e-mail. E essa semana a gente vai ter uma conversa especial sobre um slide que eu ia trazer aqui nesse vídeo e não trouxe, e eu vou te mandar ali exclusivamente para o seu e-mail. Então, o link está aqui embaixo na descrição do vídeo. E se inscreva na newsletter e receba toda semana um artigo mais aprofundado sobre algum aspecto da vida off-grid. Muito obrigado! Obrigado por assistir o vídeo até o final. Seja você também um propagador de ideias e ferramentas que promovem a transição para uma sociedade mais autônoma, ética e descentralizada. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador pelo Apoia-se. O link está na descrição. Mais informações sobre o nosso projeto, consulte os links que aparecem na tela.